Bom, então agora começando a escola clássica da administração. Como eu disse, a escola clássica da administração, ela tem esse nome porque eram os primeiros conceitos sobre administração. Ah, foi aqui que surge a administração no século XX, no século XIX? Não, não é aí que surge a administração. É aqui que eles começam a escrever sobre a administração, sistematizar os conceitos, né. Eles começam a colocar os conceitos de como administrar no papel. Então, eles começam a perceber que são conceitos atemporais, né, como a eficiência, a organização, e isso funda a escola clássica. Esses autores clássicos, eles fizeram as primeiras experiências e criações, se preocupando em atender a eficiência, porque eles estão num momento de revolução industrial, no final do século XIX, século XX, onde você está saindo de um sistema feudal, né, entrando num sistema capitalista e então começando aí com produção, né, produção em massa, tentando fazer produção em massa, tentando produzir mais e saindo do manufaturamento, né, saindo daquela parte de manufatura. Então você começa a pensar, e aí os autores, o Taylor nos Estados Unidos e o Fayol na Europa, eles começam a pensar no combate ao desperdício, ó, escrevi ali para vocês. O Taylor começa a dar ênfase ao combate ao desperdício, porque para o Taylor, a gente vai estudar ele com mais detalhe, para o Taylor, eficiência é combater o desperdício. Enquanto o Fayol, aí já na Europa, pensa no papel que os gerentes têm, né, nesse processo de administrar. Então, o Fayol pensa muito mais em como administrar, quais são os objetivos da organização. Também temos outros autores, e não vamos nos aprofundar neles, como o Henry Ford, que cria aí uma linha de montagem, né? Ele começa a produzir veículos, e aí ele começa a escrever sobre como produzir, e o Max Weber, que depois também vai lançar sobre a burocracia. Então, a escola clássica, ela está aí dividida nessa figura entre o Taylor, Ford, Fayol e Max Weber. E aí vocês podem ver os sistemas, né, ó. A escola de qualidade, isso é uma escola depois da escola clássica, ela vai falar sobre coisas que o Taylor falou, que o Ford falou. Então você inicia isso nesses autores, né, no Taylor, no Ford, no Fayol, no Max Weber, mas isso vai sendo melhorado com o passar do tempo. Bom, e como que surge isso, né? Como que surge essa moderna administração? Ela surge, como eu disse, quando as pessoas, quando os autores, quando os engenheiros, né, que não existia administradores profissionalmente, eles começam a escrever, desenvolver técnicas. Então, o Taylor, nos Estados Unidos, ele começa a se preocupar com o aumento da eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho dos operários. Então, eu consigo ganhar eficiência na minha organização quando eu consigo fazer com que cada um saiba o que está fazendo. Enquanto o Fayol, que lá na Europa começa a se preocupar com o aumento da eficiência, percebam que a eficiência aparece nos dois, por meio da direção da organização. Então ele começa a pensar em princípios gerais da administração. Então temos duas teorias dentro da escola clássica. Isso é importante lembrar, pensar e entender.